Tá aí reformando a sua cozinha e chegou a hora de fazer a marcenaria? Acompanhe nesse vídeo então 3 dicas super essenciais para você não errar na escolha da marcenaria e dos acabamentos e detalhes que fazem toda a diferença. Vou mostrar para vocês aqui, gente. Quando a gente projeta uma cozinha, a gente precisa entender qual é a rotina dessa família. Tem famílias que querem uma cozinha mais compacta, tem famílias que amam cozinhar, então a gente precisa de uma bancada maior, um fogão maior. Então a primeira coisa é entender qual é a sua rotina, qual é os seus costumes. Vocês gostam de fazer comida para bastante gente, então possivelmente vamos precisar aí de uma pia maior, entendeu? Então o pensamento do arquiteto vai nesse princípio. Qual é o estilo da família, para a gente daí sim projetar e escolher as bancadas, o tamanho, os móveis, os eletros, de acordo com a sua necessidade. Por isso que a gente sempre fala que a arquitetura não é um produto, né? O comprar plantas prontas não é o mais indicado, porque cada família tem um jeitinho. Então, a nossa ideia aqui é vender um serviço para vocês que se adeque, que seja o essencial para a sua realidade, tá bom? Essa é a diferença de projetos prontos, comprados na internet, e a contratação do profissional. Voltando ao assunto cozinha, eu peguei algumas imagens aqui para vocês darem uma olhadinha. Então, isso aqui é o exemplo de uma cozinha compacta. Eu estou pegando imagens do Pinterest, tá? Não são projetos meus. E isso aqui você vai ter uma península, ou seja, a península é sempre quando a sua bancada segue com uma ilha, com um balcão, né? Ilha não, com um balcão. Então, esse balcão, ele sai da bancada. Então, isso se chama península. Esse aqui também, ó, mesmo sendo grudado na parede, ele também é tratado como península, tá bom? Balcão, uma ilha. Ilha, o pessoal ama falar de ilha e é realmente super bacana para quando você tem um espaço grande, tá? Então, por quê? A ilha necessita de circulação. A ilha é realmente como uma ilha, imagina uma ilha no meio do mar. Ela tem o mar rodeando ela. Então, a ilha na cozinha é essa função. Você poder caminhar e usar ela nos 360 graus, tá bom? Olha aqui um outro modelinho de ilha. Um detalhe importante, que eu acho super válido, se você está aí com desejo de fazer uma ilha, lembre-se que essa ilha precisa também ser funcional. Então não adianta ter uma ilha maravilhosa com uma pia aqui, e na hora de lavar louça, se você não tem aquele rebaixo da área molhada, como tem a pia, normal, né, quando não está na ilha, vai acontecer os pequenos problemas que mesmo com a pia convencional a gente tem. Tá lavando a louça, a água vai possivelmente escorrer aqui para a bancada e não tem como parar essa água, ela vai escorrer para fora, ou seja, vai acabar molhando seu chão. Então, a ilha precisa ser funcional e isso a gente vê em diversos projetos, tá vendo? Parece que é um negócio meio fora da casinha, assim, meio fora da realidade para quem lava a louça, né? Porque lavar a louça numa base reta dessa forma, sabendo que ao lavar a louça a água escorre, tal, então tem que tomar cuidado com isso, tá? De repente pensar nessa necessidade. Uma outra coisa que o pessoal coloca muito na ilha é o cooktop. O cooktop na ilha eu também acho que é super válido, desde que você tenha, claro, uma medida boa de largura, tá? Para que esse fogo não fique tão próximo a quem vai sentar aqui. Eu vi esses dias atrás um projeto que onde fica o cooktop é uma área um pouco mais alta. Tipo, esse detalhe aqui eu acho legal, porque você tem uma base onde tem aqui o cooktop, mas o pessoal se senta num outro espaço um pouco mais baixo. E aí também a questão da altura da ilha. Normalmente a ilha tem a altura da pia, então em torno de 90 centímetros. Isso é muito variável de acordo com o tamanho das pessoas que usam isso, né? Então isso o arquiteto seu vai poder te orientar. Mas uma coisa que tem que ser pensado. Qual o tipo da cadeira ou banqueta que eu quero ter nesse espaço, né? No meu balcão, na minha península ou na minha ilha? São cadeiras? Então, se for cadeira normal, eu não posso ter uma ilha de 90 centímetros.
Aí a altura dessa ilha deve ficar desse balcão, vamos falar assim, né? Dessa parte aqui onde a pessoa vai sentar, se for por uma cadeira convencional, em torno de 75 centímetros de altura, 72, tá bom? Então é isso. Então pensar, o que eu quero nesse espaço, eu quero um cooktop, eu quero pia, faz um rebaixinho ali para poder colocar essa pia no espaço, que a água fique ali, né? Presa, ou diminua a chance de molhar o seu chão. Qual é o tipo de cadeira que eu quero para sentar, para usar esse balcão, nessa ilha? Cadeira, banquetas altas. Então precisa ser analisado isso. É isso a função do arquiteto também, tá? Quando você desenvolve um projeto, a gente acaba fazendo essas perguntas. O que eu disse também aqui, ó, um pouco mais alto, para usar cadeiras, tá vendo? Então, é essa pegada, são esses pensamentos que você precisa ter entre ilha e península, tamanho, qual a cadeira, o que eu vou ter na bancada, se for pia, faz esse rebaixinho na área molhada, acho válido, não vai ter a pedra inteira, mas funcionalidade dela, para quem lava a louça, para quem é dona de casa também sabe o quanto isso é importante. O que mais? Uma coisa que eu ia falar sobre sóculo. Sabe o que é sóculo? A gente até fez um post lá no Instagram. Curte a gente lá no Instagram também, é Bruna Martins Arquitetura. O sóculo ou a sapata de alvenaria para armários, ela é aquela basezinha de alvenaria que é feita embaixo dos armários normalmente. Vou pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Na verdade, eu tenho algumas imagens. Ó, vamos pegar essa imagem aqui, colocar no... Peraí. Gente, esse Canva é tudo de bom. Lá. Então, eu vou mostrar para vocês. O sóculo ou sapata, que a gente fala muito, tá? Sapata, na verdade, tem são duas coisas na construção, quando a gente fala. Então, depende do contexto. Quando a gente fala sapata e está falando de fundação, é um tipo de fundação que é feito para a sustentação da residência, que fundação é aquilo que fica abaixo da terra, tá bom? É a base da casa, então faz a fundação para poder subir as paredes. E no caso, quando a gente está falando de marcenaria, às vezes eu aqui mesmo falo muito sapata, não falo sóculo. É essa basezinha que nós fazemos nas cozinhas ou até mesmo nos banheiros, se ficar esteticamente falando bonito, para proteger a sua marcenaria de umidade. Então, qual é a função? A gente faz essa base, ela tem no mínimo altura de 10 centímetros, a gente usa de 10 a 15, tá? Altura, aqui, ó. E a profundidade dela, sempre 10 centímetros, eu pelo menos uso aqui, tá? 10 centímetros menor do que o tamanho da bancada. Por que isso? Quando a gente lava a louça, a pia está aqui, a gente está aqui. O pé nosso tende a ir para frente. Se esse sóculo ou sapata não for recuado, o seu pé vai ter que ficar na lateral, assim. Então é desconfortável. Então a ideia de trazer o sóculo para dentro, um pouquinho mais para trás, é você ter um conforto maior na ergonomia na hora de lavar. Você vai conseguir ficar de frente, lavando louça, e o seu pé vai ter ali 10 centímetros para encaixar a pontinha, a ponto de você não ter que ficar de lado, mas mais confortável para lavar louça, o maridão lavar louça, tá bom? Então é isso. Então o sóculo tem 10 centímetros a menos do que o tamanho da sua bancada e ele tem a altura de em torno de 10 a 15 centímetros. Bruna, e qual é o revestimento que eu coloco nele aqui? Gente, isso é muito de projeto a projeto. Você pode colocar aqui o mesmo mármore usado na pia. Você pode também, que é normalmente o que eu faço, o mesmo piso usado no chão. E aí eu até indico que vocês usem o piso até nessa base mesmo, né? Se tratando de casa, principalmente, a gente sabe que a umidade vem do solo, né? Então, assim, se você faz uma camada de revestimento nesse espaço, protege um pouquinho mais o seu MDF, né? A mesma coisa, tem gente que coloca o revestimento só nas paredes, acaba não colocando onde tem armários. Nos meus projetos eu sempre pergunto para o cliente, você vai ter dinheiro para fazer marcenaria agora?
Porque às vezes, gente, realmente construir não é barato e você tem um gasto muito grande, às vezes até fora do que você projetou, né? Então, se você coloca só o revestimento na bancada, coloca só o revestimento na bancada, no frontão da bancada e não põe embaixo, você vai ficar com uma casa sem a marcenaria, mas sem o revestimento. Então, às vezes, compensa você colocar o revestimento em todas as paredes, já pensando em fazer a marcenaria depois. Porque se você precisar vender essa casa, a casa vai estar toda revestida e isso valoriza pra caramba, tá bom? Então, é isso. Se vocês tiverem dúvidas sobre cozinha ou qualquer outra dúvida sobre o conteúdo desse vídeo, pode deixar aqui nos comentários, vai ser um prazer ajudar vocês. Curte a página, deixa seu like aqui pra gente, se inscreve no canal, que a gente vai começar a fazer essas dicas para você que está aí fazendo a reforma por conta ou acompanhando uma reforma com algum profissional, mas para que você tenha conhecimento do que está acontecendo na sua casa e o que seria melhor fazer para a sua obra ficar ainda mais interessante, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, um abraço, até logo!